1 Reis capítulo 21, verso 1, diz assim: sucedeu depois disto ao seguinte: Nabote o jezreelita possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dai-me a tua vinha, para que me sirva de uma horta. Diga: vinha e horta são duas coisas completamente diferentes. Pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra. Ou seja, Acabe oferece uma outra vinha. Ele não estava querendo tomar, ele queria oferecer algo maior. Ou melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei dinheiro, o que te vale. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me, Senhor, de que a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, porque por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei herança aos meus pais, não te darei a herança de meus pais, melhor dizendo. Deitou-se na sua cama, voltou-se com o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, disse: que é isso que tens assim desgostoso? E teu espírito não comes pão? Lhe respondeu Acabe: porque falei a Nabote, o jezreelita, e disse-lhe: dai-me tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele me disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel. Levanta-te, come, alegra-se em teu coração, e dar-te-ei a vinha de Nabote, o jezreelita. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu repreendo toda a confusão na nossa mente agora, Senhor. Paraliso, Senhor, todo espírito roubador da palavra nessa hora. Eu dou uma ordem no mundo espiritual, que as mentes venham ser blindadas pelo sangue agora, Senhor. Que as almas se aquete e que o Espírito possa receber a tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. A palavra que lemos é uma palavra muito linda. Por mais que o fim é trágico, fala de cobiça. Havia uma vinha de um homem chamado Nabote, que era próximo do palácio, da casa de Acabe. Eu fico me pensar, e até o pastor Esdras não conseguiu me responder uma pergunta que eu fiz. Pastor Esdras? É, o pastor Esdras, que nem tudo ele sabe. Eu perguntei para ele, falei: varão, me explica uma coisa. Por que nos 3 anos e meio a Bíblia nem se toca, nem fala acerca da vinha de Nabote? Ela foi preservada na seca, ou ela teve a seca? Pergunta difícil, não é? Porque a Bíblia diz que todo Israel, quando Elias no capítulo 17 profetiza a sequidão, Tiago vai escrever na sua epístola, no capítulo de número 5, no verso de número 17, que Elias orou fervorosamente, e a chuva deu seu fruto, depois de 3 anos e meio, e a terra deu seu fruto, como eu acabei de dizer. Porém, a Bíblia não cita que a vinha de Acabe passou, né? Ou se passou, por que ela estava agora? É óbvio que no capítulo de número 18, houve a profetização de Elias novamente, quer dizer, ele profetizou novamente, segundo a palavra de Deus, a ordenança para a chuva voltar, ok? Mas a Bíblia não cita que no período a vinha de Nabote, só cita no capítulo 21. E no capítulo 21 diz que a vinha dele estava próximo de Acabe. E eu quero dizer para os irmãos que Acabe começou a cobiçar a vinha desse homem. Para a gente lembrar um pouquinho, em Êxodo capítulo 20, no verso 17, há um mandamento do Senhor para nós e para Israel: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Acabe não sabia disso, mas havia um princípio de lei que Deus tinha ordenado a Israel para cumprimento. E pode perceber uma coisa comigo: dos 10, na verdade não são 10 mandamentos, são 613. Deus resume em 10, e Jesus, o nosso Senhor, resume em 2. Nos 10 mandamentos, quando Moisés pega e sobe um monte, e o dedo de Deus escreve nas pedras, que é a Torá, a lei e os princípios, os mitzvot, como eles gostam de dizer,
E quando a realidade dos princípios é colocado para Israel, a cobiça é o único princípio que não dá para ser observado como os outros. Um exemplo, quando ele fala não se prostrará diante de outros deuses, você consegue ver uma pessoa se prostrar diante de outros deuses, você consegue observar um pecado como esse. Quando ele fala não adulterarás, você precisa de uma mulher para adulterar, ou de um homem, quem é mulher. Mas de todos os pecados que de todos os princípios que é colocado, o único que não conseguimos observar fisicamente é o da cobiça, porque ele está dentro do coração. Preste atenção nisso. E quando Paulo descreve, por isso que ele diz, miserável homem que eu sou. Paulo está um dia estudando os 10 mandamentos, ele fala, isso aqui eu não faço, isso eu não faço. Mas quando ele falou, olha, não roubarás, eu preciso de pegar um utensílio de alguém, e alguém consegue observar alguém que rouba, sim ou não? Mas a cobiça não dá, a cobiça está dentro do coração. Paulo disse isso, ele falou, olha, miserável homem que eu sou, quem me levará do corpo dessa morte? Por quê? Porque dificilmente eu e você não cobiçar às vezes o que é do próximo. É um pecado que está dentro de nós. E o detalhe, observa o mandamento que é detalhado para nós: não cobiçarás a casa do próximo. Na primeira frase do versículo expressa, diga casa. Fala da totalidade daquilo que pertence ao próximo no contexto doméstico, do seu patrimônio familiar, bens e posses e etc. Eu não posso cobiçar a casa do meu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, casamento. A instituição é divina, é claro. Quando alguém cobiça a mulher do seu próximo, assume a postura de destruir o que Deus uniu. Quando a realidade do texto está dizendo o seguinte: Acabe cobiça a vinha de um homem, e o princípio da lei era para rebater, refutar pessoas como que tinha esse hábito de pecado em sua vida. Observando a lei, então seria uma pessoa que jamais obteria, melhor dizendo, a cobiça em seu coração. Todas as vezes que a lei de Deus é quebrada, haverá uma consequência para a vida daquele que quebrou a lei. Todas as vezes que você comete uma transgressões, como eu já falei, a iniquidade é uma coisa, pecado é outra, transgressões é outra, e abominação é outra coisa. Pecado é o ato, iniquidade é a raiz, a transgressões é a quebra da lei, e abominação, um exemplo, é você fazer sexo em cima do altar. Você nunca vai fazer isso. Ou você pensar meleca ouvindo louvor. Abominação é trocar o natural, como Paulo descreve: o homem nasceu homem, a mulher nasceu mulher, macho e fêmea desde que o mundo é mundo. E quando se tem essa mudança natural, aos olhos de Deus é abominar, como também deitar com a sogra. Levítico vai dizer que aquele que se deita com a sua sogra é maldito, e é abominação diante de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Eu vim hoje preparado para pregar. As mulheres casadas devem ser tratadas com respeito e devem ser mantidas com respeito. Elas devem ser cobiçadas, nem provocar o alimento, não devem ser cobiçadas e nem devem provocar o alimento, a cobiça a quem deseja. Toma cuidado com a sua roupa. Você não pode ser uma mulher que as pessoas gostam de cobiçar o teu corpo. Tome cuidado. Grandes sofrimentos e destruição em vidas e casamentos e famílias pode ser provocada com quebra dos mandamentos de Deus. E a cobiça é colocada aqui nesse texto. Diga para o seu irmão: nem servo, nem serva, diga nem o que ele possui, nada deve ser cobiçado. Vou aqui eu dar um exemplo no dia de apartamento, móveis, casa, roupa e etc. Infelizmente, muitos que nunca estão satisfeitos com o que possui, querendo sempre mais, ou achando que melhor é sempre o que o outro possui. Isso é cobiça. Quando você não se sente valorizado por aquilo que Deus te deu, quando você não cuida daquilo que Deus te deu, você abre uma concorrência e você abre para que outro cobiça aquilo que Deus te deu. E infelizmente as pessoas muitas vezes abrem uma brecha enorme. Acabe tinha riqueza, ele tinha o palácio, ele tinha a condição de plantar uma própria vinha para ele, preste atenção. E ele cobiçou o campo do próximo, porque estava ali do lado da sua casa. E o detalhe da conversa é o seguinte: ele chega para Nabote e fala assim: olha, eu quero comprar a sua vinha. Ele não queria tomar. Eu quero comprar, eu quero te oferecer uma outra vinha, ou porque eu quero construir uma horta aí. Nabote olha para ele e fala assim: que o Senhor me guarde.
a herança dos meus pais. Ele falou: não vou vender para você, Acabe, de jeito nenhum. Isso aqui eu herdei de meu pai, isso aqui eu herdei de alguém. Eu jamais vou vender aquilo que eu herdei de alguém. Alguém está entendendo? Diga amém. Você herdou a salvação de Jesus e o diabo quer comprar ela. Só que nessa noite eu estou dizendo para você: não venda a tua salvação por nada. Já comecei, levanta a mão e pega. Nessa noite o Espírito de Deus vai fazer algo por dentro de você, porque ninguém vai roubar aquilo que Deus deu para você. Alabaias. Aleluia. Vamos lá. Eu estou tentando segurar no contexto teológico, mas dá vontade de uma profetizada. Mas vamos segurar. A conturbada história continua na vida do rei de Israel. O cara é insatisfeito. Sabe que eu aprendo uma coisa? Por mais que você tenha tudo, se não tiver Jesus, você nunca está satisfeito. Ele tinha riqueza, tinha mulher, tinha um palácio, era rico, mas ele queria o do outro. Porque o do outro parece ser melhor do que o que você tem. Nessa noite, valoriza o que Deus te deu. Pode ser pequeno, mas é teu. Não, sabe aquela casa que você muitas vezes murmura? É essa? É tua. Não, você não entendeu, é tua. Por quê? Porque tem muita gente morando debaixo da ponte, você tem uma cama quentinha. Então abre a boca para agradecer. Esse carro aí, que você fala mal toda hora, imagina amanhã você sem ele. Imagine você sem a tua motinha. Nós murmuramos daquilo que ganhamos de Deus. Valorize. Tudo começou quando Acabe desejou adquirir a vinha de Nabote para transformá-la em uma horta particular. Isso está em versículo 2. A proposta de Acabe é fazer Nabote parecer justa, generosa, irrecusável, pois oferecia uma troca por outra vinha melhor do que ele desejasse. Ao dinheiro ou o que valia, de acordo com aquilo que ele falasse, Acabe estava pronto para pagar. Aconteceu que ele rejeitou. Diga para o seu irmão, ele rejeitou. Ele considerava aquela propriedade uma herança inegociável, cuja venda implicaria em transgressão e mandamento do Senhor. Olha para mim. Naqueles dias, por mais que você tinha uma propriedade, você não poderia vender em qualquer momento que você gostaria. E está escrito isso, Levítico capítulo 25, do verso 13 ao 28, e Números 36, do verso 7. Pois você lê na sua casa. Tinha alguns princípios para até vender a terra que era sua. Por quê? Porque olha para mim, e Israel, por mais que você more lá, é patrimônio do país, não é seu. Vou dar um exemplo. Quem lembra do Breno, zagueiro do São Paulo, que ele estava na Alemanha e queimou a própria casa? O que aconteceu? Cadeia. Por quê? É patrimônio do país. Exatamente isso. Primeiro, Nabote não poderia vender, porque ele está dizendo assim: olha, quero honrar a herança dos meus pais, eu herdei isso deles, então é inegociável. Eu tenho um apego de família e eu não posso vender aquilo que meu pai me deu. Quem é o pai? O pai do céu. Ele te deu algo, não te deu? Levanta a mão. Então nessa noite, não deixa nada comprar aquilo que Deus colocou no seu caráter. Não deixa as pessoas colocar você como Judas em Deus Jesus. Não faça isso, não se venda. Aquilo que Deus te deu é melhor do que aquilo que o diabo tenta te oferecer. Vou explicar a diferença de uma horta e de uma vinha. Havia uma plantação de uvas que bem cultivada permanece ativa por muitos anos, há cerca de 30 a 60 anos. Olha quanto tempo. E 3 anos e meio não era nada. Segundo a viticultura dá muito vinho, porém a horta acaba rapidamente. A proposta do diabo é sempre tentar substituir o fruto que Deus te deu, colocando fruto podre no seu caráter. A proposta do diabo é te dar algo que parece ser bom, mas é rapidinho mesmo, porque vai passar. Mas quem tem a vinha, que é a alegria de Deus, jamais vai vender a vinha. Ele tenta tirar um fruto para colocar outro que não é o seu. E dá muito vinho, como eu estou dizendo, a horta acaba rapidamente. Esta era a intenção de Acabe, de acabar com a vinha de Nabote para satisfazer os caprichos pessoais. Detalhe:
A Bíblia diz que eles faziam uma festa de bacanal, sexo ilícito e bebida, a Baal e a Zera, a deusa da fertilidade e o deus da prosperidade. E ele plantado uma vinha, e ele com uma vinha como essa, tão saudável igual a de Nabote, ele poderia tomar os seus porres a hora que ele quisesse. Quem está entendendo, diga amém. Ele não importava com os sentimentos do dono da vinha. A videira produzia vinho, diga vinho, sucos, mel de uvas, é óbvio, e um xarope feito a partir do suco de uva. Assim, por alegoria, entendemos que a videira era a alegria de Nabote. Olha para mim. Jesus, na epístola de João, ele diz que ele é a videira verdadeira. Quem é a sua alegria? Olha para o seu irmão e fala assim: a vinha representa a Santa Ceia, o fruto da vídea, usado para lembrar na morte de Cristo. Fala de comunhão com Ele. Da mesma forma, a vinha era uma comunhão com Deus e com os pais que Nabote tinha. Então olha para mim e já recebe a primeira profecia do alto. Não venda a alegria de Deus na sua vida por uma alegria momentânea da sua carne. Comece a viver hoje aquilo que Deus tem para você, porque o diabo tem oferecido pratos e mais pratos para você negar o Senhor. Mas nessa noite, debaixo da palavra de Deus, eu vim aqui para te dizer: não venda a vinha que Deus te deu. A palavra de Deus diz que Jesus é a vinha verdadeira. Se Ele te encheu de alegria, não vale a pena viver uma vida distante disso. Não quebre a sua comunhão com o Senhor por nada. O diabo sempre vai tentar te oferecer algo para que você saia da direção. Diante da resposta a um posicionamento de Nabote, você precisa ter um posicionamento daquilo que Deus tem para você, senão nunca você vai estar satisfeito com aquilo que Deus te deu. Sempre você vai estar vendendo e negociando os princípios. As pessoas que não estão convictas no Senhor, ela negocia princípios, ela negocia os valores de caráter morais que Deus plantou no caráter dela, por simples momento de carne, ou momento de cobiça, ou momento de uma paixão. Mas não faça isso essa noite. Não importa que o diabo te ofereceu, a vinha quem te deu foi o Pai. Então preserve ela, e o nome dele é Jesus. Ele morreu na cruz para que você tivesse alegria completa nele. Pode abrir a boca para adorar. A Bíblia diz que nós somos participantes das promessas de Deus, herdeiros dela e co-herdeiros em Cristo. Você é participante da promessa. Ele disse não. Por que é tão difícil falar não para o pecado, irmão? Por que é tão difícil falar não para as pessoas que procuram você debaixo de indignação, debaixo de murmuração? Arranque essas pessoas do seu caminho. Volte a crescer na palavra que Deus tem para você. Volte a ser uma pessoa que se alegre na casa dele. Volte a ser uma pessoa equilibrada emocional, para ter discernimento, que é uma proposta do diabo para tentar comprar você, mas você não está em negócio, você é propriedade dele. Teu ouvido não está à venda, a tua casa não está à venda, já foi comprada pelo alto preço. Quando eu e você falamos não, provocamos indignação no diabo. Acabe sabia que se ele comprasse aquele território, alguém sendo daquele território, como Nabote era, vendendo para um rei que zombava de Deus, eu pergunto: alguém que tem oferecido uma proposta melhor do que a de Deus para você, por que você tem dado tanta relevância para isso? Por que você tem dado tanto ouvido para Satanás, quanto daquilo que Deus tem as boas novas para você? Você tem dado ouvido às pessoas que querem muitas vezes o seu mal, e muitas vezes você não consegue enxergar. Mas nessa noite eu estou dizendo algo para você: aquilo que Deus te deu, não deixe ninguém levar. Acabe ficou indignado, Acabe ficou desgostoso, não comeu, porque ele queria ter alcançado essa compra e não conseguiu. Ele entrou em crise emocional. No verso 4 diz isso. Fico a pensar uma coisa, olha para mim. Quantos líderes e irmãos em Cristo Jesus têm vendido por capricho a sua comunhão com Deus?
por não vigiar, por simples momento de cerveja, de papinho, de disse-me-disse, e acaba comprometendo o propósito de Deus na sua casa, na sua família. Quantas pessoas você conhece? Não se contenta com aquilo que possui, acham que os desejos precisam ser atendidos e satisfeitos por todos, acham que são pessoas muitas vezes que toda hora Deus precisa satisfazer a alma dele. Deixa eu dizer uma coisa: a alegria do Senhor tem que ser o seu combustível e seu prazer. Deus não precisa te dar mais nada, Ele já deu. Olha para o seu irmão, você tem uma herança. Ao observar o estado que se encontrava Acabe, Jezabel foi procurá-lo. Falou: você não come, o que está acontecendo, meu marido? Ele disse: eu fui fazer uma proposta para Nabote e ele não quis me vender a vinha dele, cara. Sabe o que Jezabel faz? Ela entra aí imediatamente e fala assim: olha, pode governar com alegria, come, se satisfaça, porque eu te darei a vinha de Nabote. Não bastava um capeta, vem outro capeta para te atormentar. Não bastava um diabo, às vezes vem um só, mas daqui a pouco é um exército. Mas aguenta firme, porque Deus vai trazer resposta para você. Levanta a mão. Se a guerra aumentar, a unção também vai crescer com ela. Se a unção de Deus crescer na tua vida, a capacidade que Deus está te dando, então se prepare, porque Ele é o seu combustível para você continuar. Escute bem. Ao saber do conhecimento que ela havia adquirido, matando os profetas, sabe o que ela faz? Jezabel havia então outros episódios demonstrando a sua influência e a sua força no reino. E na mesa dos 450 profetas de Baal e 450 profetas de Azera, comiam que tomava decisões sem pedir a aprovação de seu marido. Ela manipulava Acabe. Acabe era omisso. Acabe não tomava suas decisões por si própria, permitia que a mulher governasse ele. Ela era possuidora, tinha um temperamento difícil e cruel nas suas deliberações. Ela mandava matar os profetas, ela saqueava, ela fazia de tudo para destruir e denegrir o nome de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Olha para mim, se a mulher está sendo a cabeça da casa, então maridão, está invertido o negócio, está na hora de você assumir teu lugar. Quando a mulher tenta assumir a resposta, aquilo que o marido deveria fazer, o marido se torna omisso e é pecado. Deus te chamou para governar, meu camarada. Ela tomava as dores do seu marido e declarava: governas tu com efeito sobre Israel. Levante, come e alegre o teu coração, e te darei a vinha de Nabote. Jezabel colocou aqui uma questão e começou a cobiçar juntamente com Acabe a vinha daquele cara. Enquanto eu não pegar e fazer o que eu tenho que fazer, o diabo está armando esquemas para que você caia, para que você fique sozinho, que você se torne uma presa fácil. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: a vinha é a tua alegria. A vinha é aquilo que Deus deu para você. E aquilo que Deus deu para você tem que ser muito mais forte do que a aprovação do Satanás na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa: quem te aprova não é o diabo, é os céus. Quem te aprova não é os homens, é os céus. E deixa eu dizer uma coisa: não negocie mais os princípios de Deus na sua vida. Não negocie mais aquilo que Deus está fazendo na tua casa, porque a partir de hoje o diabo pode vir por um caminho, mas por 7 ele vai correr. Deus te dará autoridade. Olha para mim, Deus te dará autoridade, e ainda que alguma coisa aconteça com você, aquilo que Deus te deu é perpétuo, ninguém vai tirar. Aplaude e glorifica a Deus nessa noite. Intercessores, continua orando, há uma batalha nessa palavra. O conselho dos princípios aqui era o contentamento. O que te traz à igreja hoje? O que faz você vir e entrar, subir aquelas escadas, se não for pela videira verdadeira que é Jesus? O que faz você ficar, olha para mim, é claro que existem homens muito mais bonitos do que eu para minha esposa, e mulheres mais lindas que ela 10 mil vezes, mas por que eu estou com ela? Foi porque eu quis e desejei estar com ela. Você tem que entender que a satisfação tem que estar plenamente na sua alma.
Você tem que ser satisfeito com o ministério que Deus te deu. Você tem que estar satisfeito com o louvor que você doa ao Senhor. Você tem que estar satisfeito com a roupa que Ele te deu, com a casa que Ele te deu, com o trabalho que Ele te deu. Deus está arrancando o espírito de insatisfação. A casa de Jezabel vai cair. Deus está levantando pessoas para proteger aquilo que é teu. A tua videira ninguém vai tomar. Ninguém arranca Jesus de você, ou não deveria arrancar. Ela não tinha temor, era sem crepúsculo, ela não tinha piedade, ela era sem misericórdia. Jezabel, uma articuladora de planos, aonde Nabote seria vítima por terrível calúnia. Quem faz calúnia é o diabo. Por que calúnia existe dentro de igreja? Por que as pessoas vivem uma vida de manipulação? Se você não se submete a homem, você acha que você vai obedecer a Deus? Se você não submete a sua liderança, como é que você vai submeter a Deus que você não vê? As pessoas não conseguem entender o princípio da obediência, porque a obediência desse homem, ele era um homem piedoso, era um homem que era compassível, era um homem que servia a Deus e temente a Deus. Olha para mim, porque jamais Elias ia se intrometer em alguém que era desalheio. Vou entrar em Elias daqui a pouco. Primeiro estou na vinha. Às vezes Jezabel está dominando o teu caráter, o teu coração. Ela usou o nome de Acabe na carta, e o sinete, que é o sinal, o anel de seu marido. Ela escreveu carta aos anciões e aos nobres da cidade, e que habitavam com Nabote, onde dizia a seguinte frase. Preste atenção agora no texto que lemos aqui, olha para mim. Ela usa o nome do marido, ela usa o anel do rei para escrever uma carta aos magistrados. Por quê? Porque antes de ela fazer aquilo, ela sabia que haveria consequência, e para não haver uma consequência, ela manipulou e fez uma calúnia. O que ela fez? Vamos ler juntos. Preste atenção, olha para o seu irmão e fala assim para ele: Deus está na casa, tá? Verso 9, vamos ler juntos. Apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Olha para mim aqui, Jezabel fala de jejum. Estou falando que Jezabel fala de jejum. Por que aqueles que servem o diabo ficam 7 dias se pedir, tomando sangue, rapa a cabeça, oferece dinheiro, um monte de coisa, e eu e você não conseguimos viver uma vida de jejum pela restauração da nossa casa? A Bíblia está dizendo que ela mandou Israel, ou seja, aqueles que estavam com ela, trazei Nabote à frente, jejuai, fazei sentar de frente dos homens malignos que testemunham contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levantai para fora e apedrejai-o para a morte, ou para que morra. Os homens da sua cidade, os anciões e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhe ordenava, segundo o escrito nas cartas que havia mandado. Olha para o seu irmão e fala assim: ela mandou apregoar um jejum. Ela mandou apregoar o jejum e trouxesse Nabote para a frente do povo. E o detalhe: então vieram todos os homens malignos. Olha aí, homens. Então todo mundo que entra na sua casa quer seu bem, tome cuidado, hein? Todo mundo que entra na sua amizade quer o seu bem, toma cuidado, hein? Olha para mim, todas as vezes que você traz alguém para a mesa da tua casa, você está fazendo uma aliança com ela. Tome cuidado com quem você tem sentado à mesa, com quem você tem abrido seu coração e com quem você tem dado ouvidos. Por quê? Porque isso compromete você no mundo espiritual. Às vezes com a ideia de: olha para mim, Deus me mostrou, pastor. Deus mostrou para você ou para todo mundo? Só para mim. Então ore só você, não espalhe a notícia. Porque quem quer ser espiritual é espiritual e não precisa mostrar para ninguém. Se Deus mostrou para quem? Para você. Não é para falar para ninguém, é para você orar, é para você interceder. Aprende uma coisa: os discípulos do diabo também jejuam, e a Bíblia chama eles de maligno. A nossa guerra espiritual, ela é real. Todo dia nós temos uma batalha de orar ou não orar, de ler a palavra ou não ler, de ter uma direção celestial ou ter uma direção terrena. Mas o que tem governado a nossa vida é os céus ou a terra? Quem deveria governar a nossa vida é os céus ou a terra? Então por que nós temos permitido as notícias ruins nos tirar do eterno? Por que nós temos permitido as falácias das pessoas nos tirar do corpo de Cristo, nos tirar do alvo? Nessa noite, volte a ter alegria na tua vinha, aleluia. Levanta a tua mão, volte a ter alegria na tua igreja, volte a ter alegria no teu casamento, volte a ter alegria pelos seus filhos. Levanta a mão e recebe. Volta a ter alegria pelo teu trabalho. Foi
Deus que te deu isso. O diabo não vai roubar, porque há um selo de Deus para aquilo que Ele te deu. Aplauda o Senhor. Olha para mim. Com essa ideia de ser espiritual, foi o que ela fez. Traz o homem inocente, calunia ele, fala que ele blasfemou contra Deus e contra o rei. E aí o seguinte, vamos apedrejar ele. Faz isso, colocou a carta. Aí foi o que aconteceu. Trouxeram Nabote. Meu irmão, quantas pessoas faz isso? Pega o seu nome, maqueiam como espirituais, falam que são espirituais e batem você, hein? Falam mal de você, quebram com você na escondida, mas não tem alabachura, ninguém para te justificar. Fique tranquilo, é o tempo da calúnia, mas o céu está vendo. O céu está vendo. Deixa apanhar, deixa bater, deixa falar, porque quem é alegria no Senhor não precisa de alegria do homem. Quem tem a alegria de Deus já é suprido. Não precisa ser alisado, não precisa de dinheiro, porque Jesus me completa. Quantas vezes traz você? Agora não faz isso no Facebook não, irmão, é para você mudar. Não faz isso no Facebook. Não vai pegar essas frases que eu estou falando de alto efeito para você falar: os caluniadores estão fritos, os céus estão vendo. Não posta nada. Não é para postar nada, é para você viver. Acende mais as luzes aqui para mim, Luciana, acende as luzes aqui para mim. Acende as luzes. Tem aqui, É para eu e você vivermos. Olha para o seu irmão e fala: você precisa viver o que está sendo pregado para você. Pega Nabote, apedrejam ele e ele morre. Jezabel, ouvindo que fora apedrejado e morrera, disseram: olha, Acabe, lembra do que eu prometi, meu marido? Conseguimos matar Nabote, conseguimos apedrejá-lo. Ele caiu, ele desistiu. Agora toma posse daquilo que eu falei para você. A vinha que eu falei que prometi de Nabote é sua agora. Nabote não vive mais, está morto. Tendo Acabe ouvido Nabote, que era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote. Olha para mim, enquanto você ser insatisfeito, o diabo vai ganhar campo naquilo que Deus te deu. Em vez de você se alegrar, o diabo que está ganhando força contra você. Então vigie. Diga para o seu irmão: vigie. É interessante observar que o maligno era o plano de Jezabel, que se revestia de um caráter espiritual. Ela se vestia de um caráter espiritual, com o direito de proclamação de jejum, e com o argumento de que Nabote teria blasfemado contra Deus e contra o rei. Olha para o seu irmão: é possível espiritualizar até a cobiça. Quantas pessoas não podem ver alguém prosperando e falar assim: está roubando? Quantas vezes você está adquirindo algo em Deus, espiritualmente falando, em vez das pessoas honrar você, estão desonrando você? Quantas vezes você tem quedas, em vez das pessoas estender a mão, estão falando mal de você? Mas nessa noite Deus manda te dizer: a herança é sua, você não perdeu ela. Você tem uma herança. A realidade desse texto, a convicção que eu vejo, é que a maioria das pessoas espiritualiza a cobiça. Está cheio de pessoas assim. Um exemplo: se um pastor está na mídia, com televisão e rádio, com carro, agora ele é ladrão. Mas quando ele tinha uma igreja na favela, chamava ele de pobre. Sabe o que eu aprendo? Você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Quando você não tem, você não é nada. Mas quando você tem, você está roubando. Define aí: você é espiritual ou é cobiceiro? Por quê? Porque olha para mim. Sabe o que eu aprendo? Quem te deu foi Deus. E se o diabo tentar arrancar isso, Deus vai paralisar ele na sua vida. Olha para mim. A Bíblia diz, olha para cá, presta atenção aqui. A Bíblia diz o seguinte: que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas elas se passaram, isso que tudo se fez. A Bíblia diz que eu não vivo mais eu, mas Cristo vive. Se você está morto, por que você está reclamando da luta que você está passando? Diga para o seu irmão: Estevão morreu, e morto não fala.
As provas têm que te ensinar a matar mais e forjar Jesus em você. Levanta a mão. Tudo que você está passando tem que te levar a morrer para a carne e viver para Deus. Tem que te ensinar a ter uma postura, um posicionamento. Porque se você não mudar, a droga vai levar você. Ah, meu irmão, a polícia vai prender você. Mas se você desejar mudar, Deus vai compartilhar da alegria na sua vida. Enquanto você não entender isso, o nome de Deus é maquiado com Jezabel, mascarada numa falsa espiritualidade. Muitas barbaridades e injustiças são realizadas sob influência do espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel é o espírito que cobiça, é um espírito que oprime, é um espírito que tenta governar. É a pessoa que faz bolinho para denegrir a imagem da liderança. Deus está falando. Deus está falando. Muitas cobiças são alimentadas, custa a destruição de vidas e casamentos e famílias. Acontece assim. Quem que tinha que tomar a decisão? Era Acabe ou Jezabel? Fala alto. E por que Jezabel toma? Porque onde não existe uma liderança sólida e firme, faz bagunça. Mas quando tem liderança firme, igual nós que estamos aqui para servir você, esse lugar não é lugar de bagunça. Ou você se arruma ou pode congregar em outra igreja. Porque aqui nós queremos ver Deus mudar sua vida e colocar princípios no seu caráter que o mundo não conseguiu fazer. Os nossos pais até tentaram, mas infelizmente, olha para mim, quando nós herdamos uma herança maldita, foi de Adão e de Eva. A mentira está intrínseca no caráter do homem. A palavra de Deus diz: seja Deus verdadeiro e os homens mentirosos. Nós gostamos de ser massageado no ego. Nós gostamos de, na hora do erro, ser abraçado, quando na verdade tinha que ter arrependimento. Nós somos pessoas fáceis de vender e negociar. Eu estou falando de Judas, meu irmão. Ele andou com Jesus e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Um homem que viu o mestre multiplicar pães, mortos ressuscitar, leprosos ser limpo. Mas mesmo assim Jesus não excluiu ele da equipe. Diga para o seu irmão: tudo tem um propósito. Olha para mim. Assim como Nabote, que foi vitimado por causa da sua obediência a Deus, diante da cobiça alheia, são por ele devidamente justificada e vingado. Por quê? Abra comigo agora no versículo 17, corra, do 17 ao 29. Diga para o seu irmão, fala assim: a sua obediência a Deus levará você a viver o que Deus tem para a sua vida. Por mais que você morra por causa da sua obediência, Deus vai legitimar o teu propósito, tá? Na vida dos seus filhos, pega, na vida dos seus amigos, na vida daqueles que você tem empregado, você deixa um legado. Olha para mim, herança você deixa para quem quiser, mas legado você tem que construir em pessoas. Vamos ler juntos. 21, 17, desculpa. Então veio a palavra do Senhor a Elias o tisbita, dizendo: levanta-te e desce. Olha para mim. Quando Jezabel ouviu a palavra, olha, Nabote morreu, o que Acabe fez? Levantou. Quando a Bíblia diz que o sangue inocente bate na terra, a Bíblia diz que o sangue de Abel fala até hoje, ainda mais o de Jesus. E se Nabote estava justo e foi apedrejado e morto por calúnia, por difamação, sabe o que acontece? Na hora a palavra de Deus veio para o profeta, e o profeta também se levantou. Levanta a mão para receber. Deus está levantando pessoas para justificar você, para criar um bloqueio de defesa, para ser escudo no teu ministério. Levanta a mão. Deus levantará intercessores em seu favor. Deus levantará a tua casa, porque a resposta de Deus vai vir veloz para a tua vida. Enquanto Acabe se levanta, o profeta também se levanta. Encontra-se Acabe, o rei de Israel, escute, está em Samaria, eis que na vinha de Nabote, aonde desceu a fim de tomar posse dela. Olha para mim, que coisa tremenda. Deus conhece o que te deu.
Eu e você temos um senso de esquecimento e de amnésia, Deus não. Eu e você podemos ser ingratos, mas Deus não é. Eu não posso me esquecer do lugar da onde Deus me tirou, de quem me ajudou, e aonde eu estou hoje por causa de pessoas que se doaram para Deus. Quantas vezes nós temos amnésia espirituais, somos ingratos, e Deus está dizendo: ei Elias, desce lá, porque eu dei a minha herança para Nabote, e Nabote porventura ele está morto, e tomaste a herança. Falaste mais dizendo: assim o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. Olha para mim, Elias, desce lá e fala para Jezabel: assim como os cães lamberam o sangue de Nabote, de um homem justo, o sangue tem vida. O sangue tem vida. O sangue tem vida. Eu estou profetizando. Dentro de você existe sangue, existe vida, e Deus está dizendo: a sua vida é preciosa aos meus olhos. E a Bíblia está dizendo: os cães lamberam. Fala para Jezabel que assim vão fazer com ela. Lá no finalzinho, quase no final de 2 Reis, a Bíblia diz que Jeú se levanta sendo ungido por Eliseu. Na verdade não foi nem Eliseu que mandou ungí-lo. No capítulo 9 de 2 Reis ele manda um servo e unge Jeú. Jeú velozmente estava indo para destruir a casa de Jezabel, e a Bíblia diz que ela estava toda pomposa, maquiada, em cima da varanda do seu palácio. E sabe o que acontece? Ela foi empurrada lá de cima, e os cães lamberam o seu sangue, porque aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Levanta a tua mão. Deus está descendo aqui hoje para justificar o que é teu, que ninguém vai tomar. Eu profetizo a restituição daquilo que Deus te deu. Se você pensava que não era teu, eu estou dizendo que é, e a alegria dele será a tua força. Volte a ser satisfeito por aquilo que ele te deu. Volte a se alegrar de novo, porque a vinha que ele te deu é melhor do que o prato que o diabo está te oferecendo. Vou terminar. 20. É o que disse Acabe: Elias, já me achaste um inimigo meu? Respondeu ele: acha-te, porque vendeste para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Se você quer aprender uma vida de justificativa, diga para o seu irmão: vive uma vida de obediência. Pare de cobiçar o que não é teu. A Bíblia nos adverte sobre males da cobiça e nos ensina a não alimentar tal sentimento. Preste atenção, Salmo 106 verso 14: mas deixai-se de levar pela cobiça no deserto e tentar o Deus no ermo. Salmo 119 verso 36: inclina o meu coração para os teus testemunhos e não para a cobiça. Preste atenção, Provérbios 1:19: tais veredas de todo aquele que entrega a cobiça, ela tirar a vida dos que possuem. A cobiça arranca a vida de quem possui. Olha para o seu irmão e fala assim: não cobiça, seja generoso e agradeça a Deus por aquilo que Ele te deu. Fala para ele: seja agradecido, meu irmão. Diga para ele: seja grato. Pois no interior do coração dos homens que procede os maus pensamentos, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios. Marcos 7:21. Olha o que a Bíblia diz aqui, preste atenção. Lucas 12:15: disse o povo: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça. Foi Jesus falando, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. Não é o que você tem, é o que você é. É o que você é para Deus o que importa. Olha para mim, você imaginou Paulo escrevendo em Efésios, ele dizendo que eu e você somos dispenseiros da graça de Deus. A palavra dispenseiro no grego significa economia, a mesma palavra que se administra, ou que se administra uma empresa, a mesma palavra que usa para economia, para administração. Paulo está dizendo que eu e você somos administradores dos mistérios de Jesus. Sabe o que eu estou dizendo? Já imaginou que Deus falar com você no secreto uma palavra que vai tocar famílias, mudar pessoas? Você imaginou Deus te dar algo para você administrar isso bem? Eu pergunto: você tem administrado a sua casa conforme Deus mandou? Você tem sido o dispenseiro da graça?
Como é que você está tratando as coisas de Jesus na sua vida? Você tem sido uma pessoa econômica, administrativa na sua vida financeira? Como é que você tem tratado o seu namoro? Como é que você tem tratado o seu noivado? O ministério que Ele te deu? Por quê? Porque Ele te deu em revelação, Ele te deu um chamado celestial, mas infelizmente você não consegue enxergar da mesma forma. Mas hoje Deus vai te dar o valor de volta, Deus vai te dar satisfação plena de volta, Deus vai te dar alegria na vinha que Ele te deu. É difícil, irmão, glorificar numa palavra como essa, mas essa palavra é de princípio para você. Efésios 5,3 diz: a prostituição e toda sorte de impureza e cobiça nem sequer nomeie entre vós, como convém aos santos. Não, presta atenção. Paulo fala em Efésios 5,3 que no meio de nós, olha para mim, no meio das redes sociais, como é que a gente tem honrado Deus nas redes sociais? Como é que a gente tem honrado no bate-papo? Paulo está dizendo essas coisas. Olha para mim, no nosso bolinho não pode falar de prostituição, no bolinho não pode falar de coisa que é impura, não pode cobiçar o que é do outro ou da outra, nem sequer nomear entre vós. Por que nós nos reunimos para falar mal dos outros? É Bíblia. Porque nos reunimos em vez de orarmos, de buscarmos, de compartilhar coisas do céu? A Bíblia diz: nem nomeie, nem fale dessas coisas. Chumbo grosso. A cobiça. Ninguém pode ter um carro melhor do que o seu que você fala mal. Ninguém pode ter um sapato mais bonito que o seu que você fala mal. Ninguém pode ter um paletó bonito porque você fala mal. Se a igreja cresce é porque o pastor não presta, está fazendo focatrua. Meu irmão, para com isso. Você está denegrindo a imagem de Cristo, não do seu irmão e da sua irmã. Quem está perdendo com isso é você, e o diabo está ganhando a sua vinha, tá? Olha para mim, toda a insatisfação vai levar você a se desviar. Porque quem é pleno vai orar como Davi orou: torna-me dar a alegria, a satisfação em Deus. Torna-me dar a alegria da salvar. Da salvar. Ele não está dizendo a alegria da igreja, a alegria da salvação. Porque quando você era salvo, você não inquiria nada, você entrava no quarto e não pedia nada, só chorava, quebrantava, adorava a Deus pelo que é. Os nossos cultos têm sido um culto insatisfeito. Faz por fazer, canta por cantar, toca. Eu pergunto aqui para você: o que você está fazendo aqui? Se Deus resolver seu problema, você vai estar satisfeito nele ou no problema que foi resolvido? Olha para mim. Pergunta para Charles Haver Spurgeon qual era a biblioteca que ele tinha, qual era o Google que ele usava. Pergunta para John Wesley, fundador do Metodista, qual é o WhatsApp que ele tinha para evangelizar. A nossa geração, ela tem tudo. Nós temos uma biblioteca no Google, nós temos lugar para comprar livros, para estudar, para crescer em Deus, e não fazemos. Você imagine Paulo com uma rede social na mão, com um avião na mão. Você imagine Paulo nos nossos dias podendo mandar um WhatsApp para cada pessoa pela manhã. O que ele teria feito nos nossos dias seria muito mais do que a nossa geração está fazendo. Sabe por que nós nos valorizamos? Porque não pagamos preço para ter o que estamos tendo. Enquanto eu e você não morrermos para a nossa vida, não vamos alcançar a verdadeira vida. Enquanto eu e você não morreremos para a nossa carne, não viveremos para desfrutar a glória de Deus. Calma aí, não é nem 10 horas, segura aí. Deus está falando com você hoje. Está inquieto por quê? Gasta a vida inteira no tráfico, gasta a vida inteira fumando maconha, e eu não tenho um missionário hoje para enviar para o Rio Grande do Norte. De verdade. Fala, pastor, conta comigo. Beleza, daqui 6 meses vou mandar você para uma escola missionária, e você vai morar lá e ganhar almas. Viveu a vida inteira para o diabo. Quem não vive agora essa vida final que você tem? Para Jesus. Tem nada a perder. Já perdeu, Ele te comprou. Levanta a mão. Você quer que o céu justifique você? Seja obediência à sua liderança.
porque quando Deus vê isso em você, vai entrar os profetas em ação. Nela você não toca, nele você não toca. Os céus vai governar a tua vida a partir de hoje. Levanta a mão, a alegria do Senhor é a tua força. A graça vai voltar no teu ministério, mas a tua herança não é negociável. Pare de negociar princípios. Todo homem fraco espiritual, cansaço espiritual, vende e negocia princípios. Não pode passar uma mulher bonita na rua que cobiça. Não pode passar um homem bonito que cobiça. Acaba com isso hoje. Se você não sair dessa mente medíocre, ninguém do seu lado poderá prosperar. E ainda que você não queira, vai prosperar do mesmo jeito, meu filho. Pare de cobiçar o que não é teu, porque o que é teu, Deus quer que você valorize. Levanta a mão e pega. Valorize o que Ele te deu. Não valorize o do outro. O outro que vai valorizar o dele. E você. Eu não posso valorizar o filho seu, é seu, não é meu. Eu tenho que valorizar meu filho e eu amar o seu. Vou falar de novo, não posso cobiçar, eu tenho que amar. Levanta a mão, diga: cobiça destrói, mas o amor edifica. Aleluia. Enquanto você fica cobiçando, tem pessoas que estão amando e Deus está prosperando ela por causa do amor, tá? Irmão, quem já está sendo honrado nessa casa, é nesse lugar que Deus te plantou. Olha como era a sua vida, olha como era a minha vida. Nós fomos prosperando juntos. Sabe o que eu aprendo? Se a tua vitória não chegou e do outro chegou, aplaude a vitória dele, porque amanhã Deus levantará outro para aplaudir a sua. Olha para mim. Eu disse que uma vida vive 30 a 60. Quanto vai o teu prazo de validade? Teu prazo de validade termina quando aquela irmã fofoqueira procura você para falar mal da igreja? Teu prazo de validade, sabe o que eu quero falar que prazo de validade? É o seguinte: Deus pode contar com você hoje, ou daqui 1 ano, ou daqui 10 anos, ou daqui 1 semana, ou daqui 2 dias, na fidelidade que você disse que estaria com Ele. Ou o prazo de validade acaba quando você sai do culto. Nessa noite, o grupo de qualidade do céu desceu aqui para tirar todo o vencimento da tua alma. Está na hora de arrancar esse fruto podre, porque o Pai vai arrancar tudo aquilo que não plantou e vai plantar a videira verdadeira. Tenha os frutos do Espírito, tenha os frutos de Deus na sua alma: mansidão, domínio próprio, temperança, fé, amor, paciência, meu irmão, longanimidade, benignidade. Cadê isso na nossa vida? Cadê isso no teu ministério? Ou você acha que teu dom está te levando para o céu? Não está não. O dom muitas vezes faz ensoberbecer, mas o amor gera frutos. Jesus falou lá na Epístola de João 15: se vocês gerarem fruto e o fruto de vocês permanecer, todos saberão que vocês são meus discípulos. Diga para o seu irmão: tem que ter fruto. Enquanto você está trocando a via por uma horta rápida, qual é a diferença de uma horta de uma vinha? A horta você planta o que você quiser, mas a vinha é da mesma espécie. Estou dizendo, a partir de hoje, anda com quem te põe para frente. Ande com pessoas que faz você crescer ministerial. Leva, pega, recebe. Anda com pessoas que estão orando. Anda com pessoas que têm a mesma linguagem que a sua, espiritual. Se você cobiça, você vai se não cobiçar, vai se tornar. A má conversação corrompe os bons costumes. É o cúmulo. Nós olhamos isso e não nos convertemos hoje. Vou terminar, 10 horas. Paulo escreve Romanos 13, 9 e 10. Resume toda a questão de tornar a cobiça. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E em qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o teu próximo. Se você está praticando alguma coisa contra alguém, você não ama, tá? Então se avalie. De sorte que cumpriu a lei, que é o amor. Quem cumpre a lei é quem ama, e não é quem faz focatrua contra o próximo. Eu disse que Deus tinha uma palavra, mas você achou que você ia sapatear. E hoje não.
Hoje é para que você entenda que a tua alma precisa de ser redimida, salva. Não cobice mais o que é dos outros, valorize o que é teu, porque o Pai te deu também para você e também para Ele. Sabe o que eu acho mais interessante? Enquanto o diabo tenta arrancar aquilo que é legítimo seu, ele só pode fazer isso quando você desvaloriza o que Deus te deu. Vou falar de novo, você não entendeu? Você só perde o que Deus te deu quando você desvaloriza aquilo que Deus te deu. E assim o diabo tem liberdade de arrancar legalmente aquilo que você não quer tomar posse. Diga para o seu irmão assim: não seja mais uma pessoa que nunca queira prosperar em sua vida, pois você viverá sempre a mediocridade e a cobiça. Escute bem, se você é uma pessoa que não quer prosperar na vida, isso é mediocridade, é mentira e é cobiça. Porque toda pessoa que anda com Deus deseja prosperar. E eu não estou falando de dinheiro, tá? Prosperidade da alma. Quem ouviu essa mensagem, volta a ouvir no YouTube. A prosperidade da alma faz você enxergar que o outro está sendo abençoado e você está se alegrando com ele, porque um dia você chorou e viu ele chorando. Então você tem a humildade de agora reconhecer que Deus levantou essa pessoa e honrou a vida dela, e você está aguardando na mesma fila para ser honrado também. Diga para o seu irmão: amar e não cobiçar. Amar não pode cobiçar. Quem ama não cobiça. A mente medíocre é descontente. A mente medíocre é irritadinha. É a mente medíocre. A mente medíocre carrega frustração, infelizmente, carrega infelicidade, carrega depressão, carrega inveja. A Bíblia não fala não invejarás, é não cobiçarás, porque a cobiça abre portas para todas as outras coisas. De tanto olhar desejar da vida de coisas ao próximo, conquistarão nada de forma legítima para si mesmo, correndo ainda risco de perderem o pouco que conquistaram. Pessoa medíocre, ela não valoriza o que tem, e o que tem, até o que tem, será tomado. Foi isso que Jesus falou. Te dei um talento, não multiplicou, porque ele escondeu, até o que você tem será tirado. Sabe o que eu acho lindo no reino dos céus? E você vai ouvir isso de manhã. É como um homem que lança a rede no mar e busca várias espécies de peixes. Eles estão aqui na minha frente, várias espécies de peixes. Pessoas que foram criadas de jeitos diferentes, mentalidade diferente, a educação diferente, mas quando se fala de reino dos céus, não importa, todos estão no mesmo lugar. Não tem rico, não tem pobre, não tem pequeno, não tem grande, todos são um só. Aleluia! Esse é o reino dos céus. Fica de pé.